A minha área de atuação é justamente na advocacia empresarial. Tenho muitos clientes italianos que investem no Brasil e vice-versa. Então, o que precisamos é superar a crise, porque não é culpa da política que existe uma crise econômica, mas isso precisa ter, evidentemente, um envolvimento de quem é responsável, que seja no parlamento, para que desenvolva condições de retomar o crescimento econômico, seja do Brasil, seja da Itália. A Itália é o parceiro comercial importante, entra entre os 10 parceiros comerciais do Brasil, e as relações comerciais são, de fato, um ponto muito importante a ser desenvolvido pela nossa candidatura agora, mas como atividade no parlamento. Essa é uma das atividades que eu mais me dedico, porque eu sou ex-aluno, ex-professor e agora conselheiro do Centro de Cultura Italiana no Paraná e Santa Catarina. É um trabalho já de 30 anos na área, conheço muito bem o setor, já tivemos 25 mil alunos inscritos, desde criança até adultos. Então é uma área que eu atuo bastante, tenho conhecimento do assunto. E o que nós precisamos fazer é manter aquilo que existe, que foi diminuído nos últimos governos e muito, que são os recursos para a língua e cultura italiana. Essa é uma briga com a qual eu tenho bastante coisa para contribuir, tenho bastante trabalho a fazer. Não creio que isso seja de propósito. Os políticos, especialmente os primeiros ministros, fazem as visitas de acordo com o interesse que existe no momento apropriado. E eram as Olimpíadas, que é um fato mundial, então é natural que, tendo uma comunidade de 30 milhões de pessoas de origem italiana, chamados oriundi, é natural que ele viesse aqui para, vamos dizer, dar um recado para essa população que aqui vive. Então, no Vêneto, por exemplo, do qual eu sou o consultor para a região do Paraná, nós recebemos no ano passado, no Rio Grande do Sul, a visita do Lucas Aia, que é o governador do Vêneto. Então, politicamente, existe muita possibilidade e a Itália, sim, tem interesse e o Brasil também de desenvolver essa área. Nós vivemos um momento conturbado politicamente, seja no Brasil como na Itália. Depois de mãos limpas e na Itália Manipulite e aqui no Brasil a Lava Jato, é só a diferença de 10 anos, mas a origem e, vamos dizer, o desenvolvimento, julgamentos e as consequências, acredito que são bastante parecidas. Então não vejo como isso não interfira na política nacional e isso vai, de fato... Eu sempre digo, vamos passar o país a limpo, isso eu falo do Brasil. A Itália, isso não aconteceu exatamente desta forma, porque até mesmo líderes da operação politicamente não conseguiram, como Di Pietro, vamos dizer, ter uma importância muito relevante no cenário político. Mas acredito sim, sempre é tempo de renovação, sempre é tempo de melhorar as relações políticas, sim. Eu, como advogado, eu costumo dizer a todos que tem que ser cumprida a lei. Existe uma lei, boa ou ruim, ela deve ser cumprida. E se existe um tribunal, se existe um julgamento, também deve ser aceito. Vamos discutir se o impeachment da Dilma é jurídico ou é político. A decisão que se refere à extradição de Cesare Battisti foi uma decisão tomada pelo Lula no último momento. Isso, me parece, é uma prerrogativa dele, bem ou mal ele tomou essa decisão. É claro que eu sou a favor de que todo o condenado que tenha cometido efetivamente um crime tem que pagar por ele. Então, não estou aqui como advogado defendendo ninguém, mas tem que se seguir o devido processo legal. Já quando ele fugiu para o Brasil, ele estava erradicado na França, sob a tutela também de vamos dizer assim, um acordo político para, vamos dizer, protegê-lo dessa condenação. Eu não entendo que isso seja motivo para tanta discussão, porque tudo bem que ela é uma figura que acabou se tornando, vamos dizer, bastante conhecida e objeto de muita exploração política, de um lado ou de outro. Eu acho que ele tem que ser extraditado sim e pagar se existem provas, né, e temos que falar em processo, existem provas de que ele cometeu os crimes, tem que pagar.
Esse argumento já vem sendo discutido há muito tempo no Comites, no CGIE, de onde eu participo, faço parte e me sinto bastante preocupado, engessado, porque a gente não consegue aprovar soluções para esse problema. Nós temos consulados com cada vez menos pessoas trabalhando, cada vez menos recursos e muito mais gente pedindo, muito mais gente querendo a cidadania, que é um direito e ninguém deve tirar esse direito. Então, o que deve se fazer é investir mais. O que é arrecadado aqui precisa ser investido aqui. O Consulado de Curitiba arrecadou em 2016 €1.250.000 e não voltou exatamente nada para o Consulado de Curitiba com 9 funcionários. Então isso precisa de uma política, sim, de governo, não é do parlamento, mas de governo, de retornar esses investimentos arrecadados com a famosa taxa dos 300, que até agora não veio nada. Eu sou de terceira geração e quem me conhece sabe que sou tão italiano quanto aquele que nasceu agora lá na Itália, ou até bem mais, porque aqui costumo dizer que a gente preza até muito mais esse sentimento de italianidade do que na própria Itália. Então eu sou contra o limite geracional, até porque meu neto, meu bisneto, eventualmente no futuro, não pode ter tolhido, vamos dizer, esse direito que é um direito constitucional. O que existe sim a possibilidade de ter os dois, o ius soli e o ius sanguinis, como existe e funciona muito bem no Brasil, mas limite geracional comigo não. Eu sou contra porque acho que já existe legislação suficiente, mesmo na Itália, que a pessoa possa optar, vamos dizer, pela cidadania italiana quando ela tem 18 anos, se ele é estrangeiro. Então não vejo nenhum problema nisso. E se ele casou como italiano, ou se ele desenvolveu um trabalho lá, ele tem todo o direito. A legislação existe. O que existe agora é um uso político, né, desse argumento para definir quem é contra e quem é a favor. É só cumprir a lei existe e é bem clara nesse sentido e não temos como discutir ius soli e ius sanguinis agora para tentar trazer limitações à concessão da cidadania italiana. A Itália tem um problema grave que é a posição geográfica que ela ocupa. Os imigrantes que entram lá, na verdade, só uma parte deles pretendem efetivamente ficar na Itália, mas a maioria quer ir para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para outros países onde eventualmente ele já tem alguma parente ou alguém que oferece um emprego ou sonha em conseguir alguma coisa. Mas o problema da Itália é justamente a posição geográfica, que não tem o que fazer quanto a isso. Agora você vai fazer, se chega todo dia um barcone de imigrantes e você vai simplesmente dizer voltem, nós não podemos fazer nada, vamos jogar vocês ao mar, infelizmente não tem o que fazer, isso é uma questão humanitária. Nós somos um partido dos italianos do exterior, sempre optamos por essa linha, somos independentes e apoiamos e apoiaremos qualquer um dos candidatos que se apresentarem para ser primeiro-ministro que tenha, dentro das suas propostas de governo, uma atenção especial para os italianos no exterior. Pode ser o Pietro Grasso, pode ser o Renzi, pode ser, se for o Berlusconi ou o Salvini, qualquer um deles que tenha uma preocupação conosco terá o nosso apoio.